Aí está você, e como se tudo estivesse destinado a ser, a deusa com o rosto de si falou na voz de si, e com um olhar de soslaio. Alien pegou facilmente as lâminas de Ryu enquanto ela o atacava. Eu estava certo em lançar um charme de amplo alcance nos arredores, dessa maneira você poderia nos encontrar e vir até mim. Suas lâminas foram facilmente pegas pela haste da lança, e rapidamente em desvantagem, Ryu ficou inquieta. Ela percebeu que tinha sido enganada. A família Freya percebeu rapidamente que Ryu e Aspen não estavam em horário, e eles usaram Anya, com quem esperavam para lidar, como isca para atrair Ryu para fora, limpando uma grande área e fazendo com que se destacasse como antinatural. Ela deixou Ryu notar. A troca com Anya foi uma armadilha para atrair Ryu. Alien, abaixe sua lança. Não há necessidade disso, eu posso apenas esmagar. Entendido. A voz da senhora comandou o aventureiro de primeiro nível sem tolerar qualquer argumento. Livre da pressão de Alien, Ryu foi banhada em outra camada de água fria e suor. Ela também não podia aceitar a realidade inabalável diante de seus olhos. Você é realmente Si. Você viu nossa conversa agora há pouco, não foi, Ryu? Eu sou o Si. Existe outra criança com a mesma capacidade de se tornar a deusa Freya, mas quem sempre esteve com você fui eu. A aura ao redor da deusa mudou novamente com um desafio de Ryu, como se sua personalidade estivesse se desfazendo, ou como se por respeito ao relacionamento que ela tinha com eles, o tom de Freya se transformou no de Si. Os olhos azuis celestes de Ryu vacilaram, a tempestade de emoções que havia assaltado Anya também estavam correndo sobre seu peito. Freya era assim. Ela queria acreditar que era uma piada terrível, uma alucinação, mas não importa o quanto ela desejasse, a cena diante dela se recusava a mudar. Consciente de que havia perdido a calma, Ryu forçou os lábios a se abrirem. O que você disse para a Anya foi tudo verdade? Você está me salvando todos aqueles dias na taverna. Tudo isso foi apenas um jogo para você? Diante daquela pergunta, daquele desabafo que Ryu não conseguiu conter, Si esqueceu até de tentar esconder o suspiro. E se fosse Ryu? Foi um jogo, tudo isso é uma encenação. O papel que escolhi para mim foi uma garota da vizinhança, e o palco que escolhi foi uma taverna. Em seu tédio, uma deusa resolveu brincar com todos. Isso é realmente tão difícil para você engolir? Ryu sentiu-se dilacerada por um choque terrível quando Si falou uma verdade simples, sem nenhum traço de mentira. Todo mundo conta suas pequenas mentiras, certo? Isso era a minha. E com seu apelo àquela verdade objetiva, Ryu não tinha mais palavras para negá-la. Anya acabou assim, mas não quero que ninguém se machuque. Quero dizer, então por favor, você não vai entender, você não vai me aceitar, não vou contar mais mentiras, eu posso ser eu mesmo sem me segurar agora, então por favor, Ryu. Ela estendeu sua mão, ela caminhou em direção a Ryu com a mão estendida, sua voz clara e brilhante como uma canção. Como sempre, assim como naquele dia em que Ryu desmaiou após completar sua vingança, a mão de Si tentou pegar a de Ryu. Aconteceu em um instante, a mão de Ryu se afastou de Si. A própria Ryu ficou imediatamente abalada, olhando para a palma da própria mão. Houve apenas 3 pessoas que pegaram as mãos de Ryu. A primeira foi Alice, o terceiro foi Bell e o segundo foi Si. O corpo de Ryu claramente rejeitou a mão que uma vez foi capaz de segurar a dela. Essa foi a prova definitiva, a mão élfica que podia perceber o bem e o mal. Seu corpo élfico decidiu que, embora fossem a mesma pessoa, este era um ser diferente da garota que ela conhecia. Você não é assim. A conclusão a que ela chegou foi a mesma de Anya. Ryu gritou para o ser que estava olhando para a mão rejeitada, olhos escondidos pelos cabelos. Não posso aceitar que você seja assim. Imediatamente depois, um silêncio. A garota antes olhou para cima e seus olhos azuis acinzentados estavam envoltos em uma luz prateada. Prostra-te. No momento em que os viu, Ryu imediatamente obedeceu ao seu comando. Seus 2 joelhos caíram na calçada. Contra sua vontade, ela se ajoelhou impotente ali mesmo. Sua mente estava agitada, sua consciência derreteu como um doce enquanto seu corpo e coração desejavam desesperadamente se tornar escravos da deusa.
Como seu corpo e alma foram devastados por uma magia quase impossível de resistir, os olhos de Alien se arregalaram levemente enquanto ele observava do lado. Se estava irritada, visivelmente sim, e então em um piscar de olhos, com um suspiro de arrependimento, ela se desculpou com a elfa ajoelhada diante dela. Sinto muito, está se tornando um péssimo hábito, tornou-se terrivelmente problemático. Agora eu fiquei ruim em me segurar. Acabo recorrendo àquele poder que sempre tanto odiei. Deve ser terrível. Você deve estar tão magoada. Desculpe, Ryu, vou desfazer isso imediatamente. O brilho prateado desapareceu de seus olhos azuis acidentados. Ao mesmo tempo, Ryu engasgou e começou a tossir. O fluxo incandescente girando em seu peito residia. Se inclinou, colocando a mão suavemente no ombro de Ryu. Ryu sentiu um calafrio. Ryu, eu te disse antes, eu amo pessoas que tentam ser bonitas por amor a outros. Eu amo Bel, mas eu também te amo. A natureza élfica enraizada em seu corpo estava gritando. Sua pele se arrepiou com uma sensação desagradável da mão em seu ombro e a voz tão repentinamente cheia de afeto. Ela queria afastar a mão, mas o poder do feitiço não tinha saído totalmente e seu corpo não a ouvia. Eu sei, que tal dividirmos, Bel? Não acreditando em seus ouvidos, Ryu mal conseguiu olhar para cima e ver o largo sorriso de si. Podemos mantê-lo só para nós. O que você quer dizer? Só mais um pouco e ele deve estar pronto. Eu vou quebrar a maldição de um ser que ele adora e com isso Bel pode se tornar meu. Si sorriu agradavelmente, como uma criança inocente falando sobre seu tesouro. Eu não gosto da ideia de outras pessoas tocando Bel, mas se for você, então não me importaria. Eu poderia permitir porque é você. Eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. Foi assustador. Em algum lugar, no fundo de sua mente, ela percebeu que a garota de cabelo cinza azulado que ela conhecia não existia mais. Vamos amar o Bel, apenas nós três. Corpos se tocando, traçando os lábios um do outro, nosso cheiro se misturando enquanto nos abraçamos. Enjoativo. Escondidos em cima de uma cama, amando um ao outro até nossos corpos derreterem juntos, até nos tornarmos um. Revoltante. Nossas almas se unindo, gravando nosso amor um no outro, e embora eu não possa, você pode até ter um filho de Bel. Nojento, isso é nojento. A proposta da bruxa, a droga inebriante de quem conheceu o amor, ou talvez fosse um desejo de destruição. Enquanto a garota oferecia o doce néctar do amor, Ryu sentiu uma intensa aversão e repulsa. O ser diante dela era uma criatura vestindo a pele de si. Eu me recuso. Ryu deu sua resposta com firmeza. Seus olhos brilharam, sua respiração irregular e seu corpo tremendo. Ela olhou de volta com todas as suas forças. Não vou ficar de mãos dadas com este estranho que não é assim. Ela declarou que, mesmo enquanto sua língua lutava para se mover, seu olhar estava cheio de raiva. Realmente chegou a isso. Naquele momento, os olhos de Si caíram ligeiramente, quase imperceptivelmente, e um sorriso solitário cruzou seus lábios. Por apenas um momento, Ryu podia ver a garota de cabelos cinza azulados, inalterada desde a garota em suas memórias. Se deu certo ou falhou no final, eu sabia que você ficaria desiludida de qualquer maneira. Nós brigaríamos e talvez não conseguíssemos fazer as pazes. Acabou sendo verdade. A visão de Ryu vacilou e sua consciência de repente desapareceu. Enquanto tinha sido lançada, o recuo do feitiço abalou seu mundo. Lutando para respirar, incapaz de focar o olhar, ela não conseguia mais ouvir as palavras de Si. Mas por quê? As palavras que pareciam chegar aos seus ouvidos soavam como algo que ela acabara de ouvir de alguém não muito tempo atrás. Ver essa pessoa que usava um sorriso solitário depois de ficar sem coisas para dizer parecia incrivelmente familiar. Em algum lugar entre a amizade e o desejo, mas não posso voltar. Essas foram as últimas palavras que Ryu ouviu antes de sua consciência escurecer. Allen. Ela silenciosamente puxou o capuz de volta. A garota, a deusa, se afastou da elfa e caiu no chão. Pegue-a e esconda-a em algum lugar na parte subterrânea da casa para que Bel não possa vê-la. Você não vai encantá-la? É sentimentalismo. Não quero corromper a alma dela. Você está decepcionado comigo?
Não. Allen balançou a cabeça ligeiramente ante a confissão nua e crua de sua deusa padroeira. Como prometido, deixarei Anya para você. Com essas breves palavras, a deusa deixou a praça. Gotas começaram a cair em seu ombro. Após alguns momentos de silêncio, Allen virou-se e olhou para sua irmã, que não conseguia mais se levantar. Se você fizer algo desnecessário, destruirei aquela taverna. Se você não quer isso, então não fique no caminho da deusa. Fique quieto e calhe a boca. Com esse aviso, acabou. Levantando Ryu por cima do ombro, ele seguiu a deusa. Apenas um único gato foi deixado para trás na praça vazia.